Olá, meu nome é Osmar Pastore e nós estamos aqui começando o nosso intensivo sobre contabilidade. Então, os nossos encontros vão versar sobre a contabilidade básica e a gente vai começar a nossa aula falando sobre o primeiro item lá da ementa, que são os conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. A parte inicial da contabilidade tenta fixar uma série de definições para que a gente consiga caminhar ao longo do curso ou ao longo da matéria, da preparação, entendendo alguns termos que vão aparecer nas questões. Então é fundamental que você domine esses termos iniciais para que, quando estiver lendo o texto da questão, saber se posicionar em relação ao que é pedido. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente chama a atenção é a teoria e campo de atuação da contabilidade. Então tem uma definição lá que diz assim: contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio. Tá? Então o ponto focal da contabilidade é patrimônio. Se o sujeito for falar outra besteira, controla a produção e tal, não, é patrimônio que vale. E também lá, segundo o primeiro Congresso de Contabilidade, é antigo porque é de 24, mas continua valendo até hoje, 1924, diz assim: é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registros relativa à administração econômica. Aí é uma definição um pouco mais detalhada. Então eu estou me preocupando com a administração econômica. A administração econômica está se preocupando com riqueza. E aí você pode fazer a ponte entre um conceito e outro, vendo assim, olha, riqueza significa o que a empresa tem, o que é da empresa. E sendo aquilo que é o conjunto de bens da empresa, a gente associa isso direto com patrimônio. Então as duas definições elas estão alinhadas. Se o sujeito disser assim, estuda e controla o patrimônio, está certo. Se o sujeito disser, olha, ela vai se preocupar com orientação, controle e registro, porque grande parte do trabalho contábil diz respeito a registro, então a gente está falando diretamente de administração econômica. Questão de concurso que aparece várias vezes. Qual é o objetivo da contabilidade? Então, como ressalta a primeira definição, e é por isso que a gente destaca essa primeira definição, o foco é patrimônio. A definição do patrimônio a gente já vai dar em seguida, mas então o foco de todo o estudo da contabilidade diz respeito a patrimônio. É isso que a gente vai perseguir o tempo todo. Entender o patrimônio, como é que o patrimônio se transforma dentro da contabilidade. Patrimônio. E aqui é importante, porque o patrimônio é, no mínimo, dividido em três partes, três grandes partes. É um conjunto de bens, direitos e obrigações, tá, para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza. Então o patrimônio se divide em três blocos? Sim, ele se divide em bens, em direitos e em obrigações para com terceiros. Obrigações com terceiros é basicamente contas a pagar. A gente vai explicar isso com detalhe lá para frente. Então, você que está começando agora, né, é bom que fixe esses conceitos. Você que já conhece um pouquinho de contabilidade está simplesmente dando uma revisada em cima disso. Vamos lá. A contabilidade ela pode ser feita para uma pessoa. Então, você, como pessoa física, pode disparar um processo de contabilidade para tomar conta das suas contas de uma forma mais estruturada. Você pode também fazer isso para um conjunto de pessoas, uma agremiação, por exemplo, um clube. E pode fazer isso para uma empresa, tanto faz. Independente da sua finalidade, né, que pode ou não incluir o lucro. Então eu posso fazer contabilidade, por exemplo, para a igreja? Claro, todas as igrejas, né, que desde que tenham movimentação financeira, se espera que elas façam contabilidade também, por exemplo. Ainda dando continuidade, qual é o campo de atuação? Qual é a área onde a contabilidade atua? Dentro do conjunto de entidades econômico-administrativas. Então, a contabilidade está preocupada com patrimônio. Patrimônio diz respeito à riqueza. Então, eu vou quantificar a riqueza, vou ver as transformações dessa riqueza, sempre com uma visão econômico-administrativa. A economia, ela gira em torno da observação de riqueza. E a administração no sentido de você controlar isso, manter isso sob uma observação constante para ver se existe algum desvio em relação ao planejamento que você fez. Qual é a finalidade? Isso também é questão de concurso líquida e certa. Você vai lá,
vê lá, cada 2, 3 concursos que tem falando sobre contabilidade, tem uma pergunta que está direcionada para isso. Então diz lá, a contabilidade tem por finalidade examinar, fiscalizar e controlar o patrimônio. Olha ele aí de novo, o patrimônio então é o ponto focal da contabilidade de uma determinada empresa, mediante registros e comentários de fatos ocorridos. Então, na medida que vão acontecendo coisas dentro da empresa, e essas coisas, que a gente está chamando agora de uma maneira genérica, a gente vai ser mais preciso um pouquinho para frente, essas coisas vão sendo registradas e vão sendo comentadas também. Uma das coisas que se espera que a contabilidade faça é estabelecer comentários em cima daquilo que ocorreu dentro da empresa. Beleza. Qual é a função econômica? Já que a economia está ligada com riqueza, existe uma função econômica para a contabilidade. E a função econômica é apurar lucro ou prejuízo. Então, na medida que a gente vai aplicando recursos, na medida que a gente vai desenvolvendo uma atividade econômica de venda de produto, produção industrial, produção de serviços, na medida que a gente vai fazendo isso, vai se apurando lá custos e receitas, e deu encontro desses custos, dessas receitas, a gente apura o resultado final, que seria lucro ou prejuízo. Então, a função econômica da contabilidade é lucro ou prejuízo. Qual é o objeto da contabilidade? O objetivo, fixação em cima do patrimônio, né? Então, guardem esses conceitos iniciais. E quando você está começando a estudar contabilidade, aparece lá o seguinte, existem uma série de técnicas contábeis. As técnicas contábeis são 4, tá? Lá quando você vai começar a estudar, agora você vai ver as normas contábeis lá, criadas para orientar o trabalho do contabilista, disse lá, são 4 as técnicas contábeis básicas. Escrituração, demonstração contábil, ela pode ser estático-dinâmica, a gente vai entender esse conceito de estático-dinâmica daqui a pouco. Pode ser, né, uma terceira opção é a auditoria, e a quarta opção seria análise de balanços. Então, isso é bom que você fixe. E se você fixar direitinho, né, com um processo lá de reconhecimento dessa sequência, você vai entender que, primeiro, o que eu vou fazer é registrar os fatos dentro da contabilidade. Ótimo, então tem que dar registro de tudo. Maravilha, tudo bem. Com o conjunto desses registros, eu gero um relatório. Esses relatórios, que são padronizados, são chamados de demonstrações contábeis. É a segunda técnica. A partir disso, eu vou fazer uma auditoria, ver se esses relatórios foram feitos de uma maneira adequada. Então eu vou validar esse relatório. E, finalmente, depois que eu vi que o relatório foi construído direitinho, que é o objetivo da auditoria, eu faço aquilo que a gente chama de análise de balanços. Eu vou ver o significado daquele relatório, o que ele está tentando expressar para quem está lendo. É essa a ideia. Mas agora vamos ver direitinho, passo a passo, o que é cada uma delas. Escrituração. Diz lá a norma, está lá escrito, né? A gente não está inventando o texto. É um instrumento que utilizamos para transcrever todos os fatos ocorridos no patrimônio. Esse transcrever, na prática, significa o seguinte, eu estou registrando. Grande parte do trabalho do contador, o que é? Registrar fatos ocorridos. Você vai perguntar assim, mas que raio de fato ocorrido é esse? É fácil. Fato ocorrido seria, por exemplo, uma venda. Seria, por exemplo, uma compra de material para estoque. Seria, por exemplo, a compra de um veículo. Ou então a aquisição de um empréstimo. Ou o oferecimento de um empréstimo. Isso são fatos ocorridos. Então, a escrituração é o registro disso, né? A gente passa a transcrever todos esses fatos para dentro do campo da contabilidade daquela empresa, daquela instituição. A gente registra tudo que acontece dentro da empresa, de certa forma, sim, mas tudo aquilo que vai afetar o patrimônio, já que o nosso objetivo é o patrimônio. A próxima técnica contábil são as demonstrações contábeis. Então, quando a gente vai ver as demonstrações contábeis, elas representam o quê? As demonstrações expositivas que demonstram, né, as demonstrações que demonstram, é o pleonasmo, aquelas demonstrações que expõem os fatos ocorridos no patrimônio. Então, eu junto todos esses fatos e crio relatórios para expressar como é que está a estrutura da riqueza da empresa, isto é, qual é a estrutura do patrimônio dela e as suas eventuais flutuações, as suas mutações. As demonstrações contábeis, elas se dividem em estática e dinâmica.
ela vai tentar mostrar a estática, uma visão estática do patrimônio e uma visão dinâmica. A visão estática é dada pelo balanço. Então, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil. Com uma certa razão, as pessoas dizem que é a demonstração contábil principal. Depois, eu tenho o DRE e o DFC. O DRE é o demonstrativo dos resultados do exercício. O DRE se aplica a um determinado período. E o DFC é o demonstrativo de fluxo de caixa, que também se aplica a um determinado período. A diferença entre um e outro é que o DRE e o DFC, eles ambos se referem a períodos de tempo, enquanto que o balanço é uma fotografia específica dentro de uma determinada data. Porque o balanço está associado a uma data específica, a gente diz que o balanço é uma demonstração estática, enquanto que os outros dois são dinâmicos, porque eles mostram uma evolução ao longo do tempo. E a auditoria? A gente disse que a auditoria era uma espécie de inspeção para ver se a construção das demonstrações contábeis estava adequada. Então a gente diz assim, está lá na norma também, é um conjunto de regras e processos através dos quais os auditores revisam as atividades operacionais de uma entidade. Então eles vão dar uma olhada para ver como é que a empresa está funcionando. Legal. Examinando os registros contábeis, demonstrativos, etc. Eles vão ver como é que a empresa funciona e vão ver se esse funcionamento ele é transcrito de maneira adequada para os registros contábeis. A fim de quê? De salvaguardar os interesses de todos os elementos envolvidos. Aqui a gente tem um nome bonito para isso. Os elementos envolvidos a gente costuma chamar de stakeholder. Né? Stakeholder é uma palavra que vem lá do inglês e que tenta traduzir todos os interesses daquelas pessoas, né, que têm alguma ligação com a entidade de onde a gente está fazendo a contabilidade. Isso vale direto ou indiretamente. Então, as pessoas que têm interesse no funcionamento de uma empresa ou de uma instituição, eles são stakeholders. Quais são esses exemplos de stakeholders que estariam interessados no diagnóstico feito pela auditoria? Aí a gente tem o exemplo dos bancos, que vão emprestar dinheiro para aquela empresa. A gente tem os fornecedores, que vão ter que querer saber se aquela empresa tem condição de pagar um financiamento lá de um fornecimento qualquer. Os clientes, os grandes clientes, podem se interessar também. Por quê? Porque eles vão querer saber se aquela empresa tem condição de continuar andando com as próprias pernas para cumprir aquilo que foi feito no contrato. Ele vai fazer um fornecimento periódico durante um longo período. Tá bom, então o cliente pode se interessar pela contabilidade para saber se a empresa é saudável do ponto de vista administrativo e econômico. Uma maneira de verificar isso é olhando as demonstrações contábeis. E a auditoria mostra que essas demonstrações contábeis, ela dá evidências de que essas demonstrações elas são fidedignas, elas estão retratando o que está acontecendo na empresa ou não. O auditor, então, lá no final vai dar um parecer dizendo, tudo bem? Ou, opa, pisaram na bola. Esse pisar na bola pode ser por várias razões, né? Ignorância, pode ser uma questão de desatenção, pode ser fraude, né? Mas o auditor vai identificar que tem alguma inconsistência, ou não, vai dizer que está tudo ok. Finalmente, análise de balanço. Então, eu peguei os documentos, peguei os fatos, criei um relatório. Vejo se esse relatório está construído de uma maneira adequada. Maravilha. Aí o próximo passo é a análise de balanços. O que é a análise de balanços? É um instrumento utilizado para tentar entender no detalhe o que está sendo expresso nos relatórios. Então ele decompõe, compara e interpreta as demonstrações contábeis. Quando compara, por exemplo, eu posso pegar o balanço de uma determinada data com o balanço de outra data e ver o que aconteceu em termos de variação de lucratividade, dos custos da empresa, do saldo de caixa. Isso daí que a gente está falando exemplifica a análise de balanços, que é a última das técnicas contábeis que a gente destaca de início. Um ponto importante que aparece em questão de concurso, embora seja um termo assim que é um termo antigo e tal, mas as questões de concurso com uma certa frequência fazem referência a ele. E as normas também de contabilidade se referem à hacienda. O que é a hacienda? É um patrimônio sobre a ação administrativa do homem.
Então, é um patrimônio que está sendo gerenciado por uma pessoa ou um conjunto de pessoas. E essas pessoas atuam sobre esse patrimônio praticando atos de natureza econômica. O que são esses atos de natureza econômica? Ou eles consomem o patrimônio, ou eles conseguem manipular o patrimônio gerando mais riqueza, quer dizer, mais patrimônio. Então, quando a gente vai falar de Azenda, a Azenda é um conjunto de 3 elementos principais. O patrimônio em si, a administração que toma conta do patrimônio para ver se está tudo ok, mais o trabalho que é feito sobre esse patrimônio. Então lá, o setor produtivo de uma determinada indústria, esse aí é o trabalho que aparece lá na definição da Azenda, a definição sintética, patrimônio mais administração mais trabalho. Esse trabalho pega material do estoque e trabalha, atuando em cima desse material de estoque, consegue gerar produto acabado. Beleza, então está gerando patrimônio. E a administração, o que é? É o controle geral sobre essas coisas que acontecem dentro da organização. Então, o conceito de Azenda é isso, um conjunto de patrimônio, administração e trabalho, ou a visão de um patrimônio, né, debaixo de uma ação administrativa de gestão de uma ou mais pessoas. Maravilha. Aí a gente chega chega ao ponto de se discutir capital, o conceito de capital. Cuidado, porque quando a gente está trabalhando com capital, a gente está imaginando que capital tem a ver com dinheiro. Mais ou menos, mais ou menos. A definição de capital dentro da contabilidade é um pouquinho diferente disso. Diz respeito à riqueza, tá? E aí o conceito formal diz assim, é o conjunto de recursos postos à disposição da empresa, seja por terceiros ou por proprietários, quer dizer, o passivo ou o patrimônio líquido. Opa, você ainda não definiu passivo e patrimônio líquido, não se preocupa que a gente vai definir já já, tá? Nessa parte inicial, a gente já vai começar a tocar em cima disso. Então, é um conjunto de recursos que estão disponíveis para a empresa. É um montante da responsabilidade jurídica na formação da empresa. Então, é assim, os sócios se reúnem e colocam lá um capital, R$1 milhão. Vamos botar um número grande e redondo. Beleza. Esse R$1 milhão é o capital da empresa. Ah, mas você está dizendo que é dinheiro? Não. Espera um pouquinho antes de concluir isso. Com esse R$1 milhão, a empresa compra um prédio, a empresa compra matéria-prima, a empresa compra móveis, utensílios, e esse dinheiro está se transformando em outro tipo de riqueza, que também tem valor. Tanto tem valor que ele é contabilizado. Então, aquele R$1 milhão, ele se transformou em outras coisas, que a gente vai chamar de bens de uma maneira geral. Mesmo tendo se transformado em prédio, tendo se transformado em matéria-prima e outras coisas desse tipo, ele continua sendo chamado de capital. Por isso que a gente fala, é o conjunto de recursos postos à disposição da empresa, seja pelo sócio, seja por terceiros, tá? Então ele colocou R$1 milhão, houve uma transformação desse R$1 milhão, no entanto, continua sendo capital. É a riqueza que a empresa pode utilizar. Existem alguns outros adjetivos que a gente aplica à capital. Então, a gente precisa entender isso. Capital, de maneira geral, é o conjunto lá de recursos que a empresa pode usar, que vem da origem dos sócios ou de terceiros. Quando eu falo capital social, que a gente pode também chamar de nominal ou integral, aí a gente está falando do investimento inicial feito pelos proprietários da empresa. E ele corresponde ao patrimônio líquido inicial. Ainda não definimos o que é patrimônio líquido, daqui a pouco a gente vai definir isso. Mas quando o sócio abre a empresa e diz assim, eu vou colocar R$1.000 lá para começar a brincadeira, isso aí é o capital social, ou o capital nominal, ou o capital integral. Então ele vai lá e define quanto que ele vai colocar dentro da empresa, esse valor inicial a gente chama de capital social. Depois ele se transforma em bens, mas no primeiro momento é o valor que é colocado lá. A seguir, a gente tem o realizado ou integrado. Integralizado, desculpa. O que é o capital realizado ou integralizado? O sócio pode dizer, eu vou colocar R$1 milhão, mas nesse momento
embora ele tenha assumido a responsabilidade de colocar R$1 milhão, nesse momento, ele ainda não tem disponível todo esse R$1 milhão. Ele tem o quê? Uma parte disso. Essa parte que ele efetivamente colocou na empresa é o chamado capital social realizado ou integralizado. Já foi colocado à disposição da empresa. Esse capital pode ser dinheiro ou bem. Então, o sócio pode, por exemplo, dizer assim, vou colocar R$30 mil na empresa e R$30 mil é um carro? Pode. Ele vai ter que colocar dinheiro também em espécie para no primeiro momento para a operação da empresa como um todo. Mas ele pode colocar bens. Então ele pode colocar, por exemplo, passar para a empresa uma casa, um prédio onde a empresa vai funcionar. Isso também conta como capital. O valor da casa, o valor do prédio, o valor do carro, ele vai ser contado como se fosse dinheiro, tá? E aí vai ser totalizado. Aquela parte do capital que ele não realizou, isto é, que ele não entregou, é chamado de capital social a realizar. É como se ele, em função do compromisso que assumiu, tivesse reconhecendo uma dívida. Olha só, eu vou colocar R$1 milhão, mas agora eu só tenho 600 mil. Então eu coloco 600 mil é o realizado. E os 400 mil? Os 400 mil é o a realizar. Ainda tem o conceito de capital próprio. Capital próprio é a riqueza líquida à disposição dos proprietários. Ele é um pouquinho diferente do capital social. Por quê? Porque ele sofre variações. O capital social colocado lá é um dinheiro que o sócio investiu na empresa. Na medida em que ele vai fazendo vendas, vai produzindo coisas, esse capital social ele vai sendo acrescido, né? Não é que ele varia, mas junto com isso vão sendo acrescidos parcelas de lucratividade. E algumas coisas aqui a gente dá um nome de reservas. Reservas para uma série de fatos que podem acontecer dentro da contabilidade. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Então, a gente tem o investimento inicial, mais essas parcelas de lucros, né, ou prejuízo, e as reservas. Quando a gente vê o conjunto disso, a gente chama isso de capital próprio. Equivale, então, ao patrimônio líquido ou à situação líquida. E aí a gente pode antecipar um pouquinho o conceito de patrimônio líquido, para dizer o seguinte: patrimônio líquido é aquilo que o sócio pode tirar da empresa como um todo, sem estar comprometido com terceiros. Então, o patrimônio líquido é assim: a empresa fecha, se paga todo mundo que era credor da empresa, o que sobrar é o que a gente chama de patrimônio líquido. Se a empresa foi bem administrada, o capital social foi expandido com lucratividade. Então, o que o dono tira da empresa é mais do que ele colocou. Se ela foi mal administrada, ele pode, eventualmente, até não ter nada para tirar. Ele vai ter que colocar alguma coisa a mais para cumprir com as dívidas que foram absorvidas. E aí, já que a gente falou do capital do sócio, a gente fala também do capital de terceiros. E esse é um conceito bastante interessante da contabilidade. O que é capital de terceiros? É aquela parte, né, que corresponde a um passivo. A gente vai antecipar um pouquinho o conceito de passivo para dizer passivo é uma dívida para com terceiros, tá? São as obrigações de pagamento que eu tenho com terceiros, né, e que representa investimentos de recursos na empresa. Então, a contabilidade pensa assim: olha, eu fiz uma compra de matéria-prima a prazo. Beleza, eu não paguei ainda. Joia. O fornecedor entrega a matéria-prima. Eu fico devendo para o fornecedor uma determinada parcela, um determinado conjunto de valor monetário, né, um valor lá qualquer. Esse valor monetário, ele corresponde ao estoque que eu criei. Então, eu digo assim: aquele estoque, embora esteja à minha disposição, ele ainda não é meu. Por que ele não é meu? Porque eu não paguei por ele. Então, eu devo aquilo para o fornecedor. Mas eu já posso começar a fazer uso disso. E aí a contabilidade pensa: tudo aquilo que ela tem, né, que está incorporado ao seu patrimônio, mas que está devendo para terceiros, né, isso daí a gente chama de capital de terceiros. E, finalmente, a gente tem o capital à disposição da empresa, que aí o que é? É o conjunto de todas as riquezas que a empresa tem, que a gente chama de o lado direito do balanço. O lado direito do balanço vai te dar a noção de qual é o valor do patrimônio da empresa. Então, o capital à disposição da empresa se confunde com
patrimônio. Patrimônio é tudo que a empresa tem para gerir o negócio. Então, diz respeito a dinheiro no caixa, saldo nas contas bancárias, ao estoque de matéria-prima, os móveis e utensílios que ela usa, e, eventualmente, se ela for dona do prédio, os prédios que ela possui, os maquinários que ela utiliza para gerar produção e assim por diante. Tudo isso aí vai compor aquilo que a gente chama de capital à disposição da empresa. Uma parte desse capital foi financiado pelos sócios ou pelos donos, a outra parte pode ter sido financiada pelo fornecedor, dentro do conceito de que é aceito como financiamento. Por quê? Porque eu não paguei o fornecedor. E a gente tem, finalmente, o capital autorizado. Valor que os proprietários ou acionistas autorizam que sejam lançado a subscrição e que é destinado a captar recursos legalmente aprovados numa Assembleia Geral de Acionistas. Então, o capital autorizado é o valor daquelas pequenas frações da empresa que são disponibilizadas no mercado para investimento. No fundo, a gente está falando que o capital autorizado é o quê? O somatório total das ações da empresa. Então, quando uma empresa oferece ações no mercado, o que ela está fazendo ela está dizendo, olha, coloca dinheiro dentro da empresa, porque esse dinheiro eu vou utilizar para gerar riqueza e aí eu vou te devolver esse dinheiro com um plus, eu vou te devolver esse dinheiro com uma certa rentabilidade. Esse dinheiro que vai entrar é o tal do capital autorizado, tá? Cuidado, porque capital é diferente de patrimônio, não é exatamente a mesma coisa. O patrimônio, ele é o conceito das coisas que eu consigo movimentar. O capital, né, são os valores que eu coloquei dentro da empresa. Embora possa haver uma certa confusão, de fato, os dois não são a mesma coisa. E, por conta disso, a gente vai para a questão lá da Consulplan de 2012. Vamos dar uma olhada na questão que diz assim. A contabilidade foi definida pelo primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, olha lá, de 1924, né? A questão é de 2012. Então, os caras continuam trabalhando em cima do mesmo conceito. Como ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle, registro, está copiando aquela definição que a gente apresentou, relativo aos atos e fatos da administração econômica. Maravilha! São objetivos da contabilidade, exceto, então o que ele está querendo saber é o seguinte, o que a contabilidade faz, né? E aí a gente descobre o que ela não faz e essa que seria a resposta da questão. Então a primeira é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Tudo bem, isso faz parte da contabilidade, ela vai mostrar como é que está o patrimônio. Segundo, auxiliar o maior número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão, né, financeira. E é aquela questão que a gente falou dos stakeholders, todos os interessados. São clientes, fornecedores, ou o próprio governo, na hora de calcular o imposto, ele tem interesse nisso, então ele vai olhar a contabilidade também. Tá certo. Apresentar os resultados da atuação administrativa na gestão da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Então, eu estou pegando os recursos, estou vendo os resultados disso e estou apresentando. Isso aqui também está certo. Auxiliar os acionistas a avaliar a produtividade de cada funcionário da empresa e desempenho dos gerentes. Isso aqui é gestão de RH. A gente está falando de contabilidade, é mexer com dinheiro, se preocupar com o dinheiro. Então, esse negócio aqui de produtividade de funcionário é gestão de recursos humanos. A contabilidade não faz isso, não tem essa função. Então, a resposta errada, que é o que eles querem, o que está errado, é justamente a letra D. Mais uma questãozinha. Da CESP de 2011. Você deve saber que as questões da CESP são sempre questões envolvendo está certo ou está errado o que está sendo afirmado. Então diz assim, diversos são os tipos de usuários interessados nas informações contidas nas demonstrações contábeis das entidades. É verdade, tem vários deles, a gente já exemplificou. Um desses grupos é constituído pelos clientes, e a gente explicou por que o cliente pode estar interessado. Pode parecer estranho, mas ele pode estar interessado, cujo interesse é tanto maior, quanto maior for a sua dependência e a concentração nos fornecimentos em algumas poucas entidades, quer dizer, em alguns poucos fornecedores. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, o cliente está interessado na empresa, por quê? Porque se a empresa não tiver uma boa saúde, as coisas não vão funcionar direito. Isso é certo ou está errado?
É claro que, pelo aquilo que a gente comentou, isso aqui está certo. E a nossa última questão, para fechar aqui o nosso bloco, também é de 2011 da CESP, diz assim: a confusão normalmente feita entre termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na contabilidade, o capital ser constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado pelo ativo total das entidades. O capital é formado pelo patrimônio líquido. Não. O patrimônio líquido é o resultado da situação da empresa, aquela quantidade de dinheiro que o dono pode levar. Então, ele incorpora outras coisas. E o patrimônio, por sua vez, ele não é formado só pelo ativo, só pelos bens que a empresa tem. Ele leva em consideração também as obrigações. Então, nesse caso, essa formativa estaria errada, porque o ativo total é bens e direitos. O patrimônio inclui as obrigações, né? Na verdade, é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E o capital é... Quando a gente está falando, falta a definição com relação a terceiros. Quais são os terceiros? Aquele pessoal que empresta dinheiro para a empresa. A gente vai finalizando por aqui esse primeiro bloco, esperando que não tenham surgido muitas dúvidas, mas se surgir algumas dúvidas, estudem um pouco e, de repente, entrem em contato com a gente para que a gente consiga eliminar essas dúvidas. Até breve com mais de contabilidade.